Queridos irmãos, boa noite, graça e paz a todos. Eu queria compartilhar uma palavra do Senhor e queria que essa palavra nos encorajasse a continuarmos com perseverança e com paz em nossos corações, para continuarmos a nossa caminhada e para cumprirmos o nosso propósito aqui na terra. E para tal, quero tomar posse do texto que está no livro de Atos, no capítulo 21, verso 13, verso de número 14. Atos, no capítulo 21, no verso 13, o verso de número 14, que diz assim: Então ele respondeu: Que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, não persuadimos, conformados dissemos: faça-se a vontade do Senhor. É interessante que esse texto, ele está inserido em uma das muitas situações que o apóstolo Paulo se envolvia por conta do seu chamado missionário. E aqui está ele mais uma vez em uma viagem missionária, e por inúmeras vezes ele tinha que sair escondido, fugido de algumas províncias, de algumas cidades. Esse texto diz que ele chegou na casa de Filipe, o evangelista, que tinha suas filhas donzelas e que profetizava. Havia um momento de culto, de adoração ao Senhor, de muita alegria pela presença do apóstolo Paulo, e de repente desce de uma outra cidade, de uma outra província, um profeta chamado Ágabo, que pega o cinto do apóstolo Paulo, amarra suas próprias mãos e pés e profetiza dizendo que assim se fará o dono desse cinto quando chegar em Jerusalém. E é claro que Filipe, suas filhas donzelas e todos os irmãos que ali estavam tentaram persuadir o apóstolo Paulo a não ir para Jerusalém diante do perigo que ele estava correndo. O apóstolo Paulo dá uma palavra que poucos cristãos hoje teriam coragem de dizer. Poucos servos do Senhor falariam a mesma coisa, dizendo: olha, o que vocês estão tentando fazer me persuadindo? Eu estou pronto. Preste atenção nessa palavra, irmãos. Eu estou pronto, tanto para ser preso, como até mesmo ser morto, por amor a Cristo Jesus. E todos que ali estavam, percebendo que não conseguiram persuadir o apóstolo Paulo, disseram com suas próprias palavras: que seja feita então a vontade do Senhor. Eu não tenho dúvida que Ágabo foi influenciado e totalmente inspirado pelo Espírito Santo para dizer ao apóstolo Paulo que provavelmente iria acontecer a ele em Jerusalém. Mas mesmo tendo um profeta chamado Ágabo profetizando o que provavelmente aconteceria ao apóstolo Paulo, ele, diante dessa profecia, mesmo sendo inspirada pelo Espírito Santo, ele disse: eu estou pronto. Não me importa o que vai me acontecer, quer seja em Jerusalém, em Damasco, em Samaria, em Decápolis, não importa, em Roma, eu estou pronto. Aqui está um homem dizendo que está pronto, porque ele entendeu que não era só um plano de salvação e resgate, mas era uma questão também ministerial e de compromisso para com aquele que nos salvou e nos resgatou do pecado. Nós precisamos entender que para Cristo não basta apenas nós nos convertermos a Cristo, reconhecer o senhorio de Jesus Cristo, pedir perdão pelos nossos pecados e receber a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, tendo assim o nosso nome escrito no livro da vida. Não basta isso se nós não nos tornarmos plenos em Cristo. Não é somente se converter, se arrumar, colocar melhor roupa, estar num templo, estar numa congregação, exercer o ministério, vestir roupas e se preocupar com o estereótipo, dizendo: eu sou crente, eu sou cristão, eu sou servo do Senhor. As palavras não têm grande peso se o Senhor Jesus não está trabalhando dentro de nós para que possamos chegar à plenitude de Cristo.
para que possamos alcançar a mente de Cristo e ter os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Então, após a conversão, nós precisamos prosseguir em direção ao alvo, crescendo cada vez mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é por isso que agora temos um homem dizendo que está pronto para qualquer coisa. Quando a gente entende isso, entende a magnitude daquilo que Deus quer fazer conosco, para que a gente chegue à perfeita varonilidade, a profundidade, a altura, a largura, isso fala de crescimento, não fala de estagnação, não fala de apenas receber a Cristo, ser membro de uma igreja, de uma congregação, mas fala de um crescimento espiritual, aonde você vai crescer a tal ponto que Cristo vai crescer tanto dentro de você que você vai começar a exalar o bom perfume de Cristo. E agora aqui está um homem mediante o perigo, as intranquilidades da vida, cheio de paz no seu coração. E é isso que eu quero falar um pouquinho hoje. A gente percebe que quando o Senhor Jesus é o verbo que se fez carne, foi assunto entre nós e habitou entre nós, ele não supriu as expectativas do seu povo tão amado, os judeus, porque a expectativa que eles tinham é que eles iam ser liberados e libertos da subserviência romana. Viria um grande general com poder, um Messias, um Yeshua, um Hamashia que viria com poder material, bélico, financeiro, e que iriam tirá-los da subserviência romana e da escravidão romana, e iam suplantar todos os reinos, e com esse Messias eles iam reinar por todo o tempo e todos os séculos. E de repente alguém sobe num jumentinho, entra numa cidade, dizendo que é o rei dos judeus e o salvador da humanidade. E essa é a condenação, que a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E hoje a gente percebe isso de crentes que, embora se convertendo a Cristo, que embora recebendo a Cristo como seu Senhor e Salvador, as suas expectativas são as mesmas daqueles que não têm a Cristo. As suas inquietações são as mesmas. As suas preocupações são as mesmas. E por isso tanto corre-corre, tanto imediatismo, sabe, tanto ativismo, tanto ocupações. E percebo que o que nos falta muitas vezes é aquela paz que excede todo e qualquer entendimento, para estarmos prontos para toda e qualquer situação. E é esse mesmo apóstolo Paulo que diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então ele é alguém que, mesmo não tendo tranquilidade em certos momentos, era um homem cheio de paz. Ele entendia que não importasse as intranquilidades que estivessem ao seu redor, quer sejam perseguições dos judeus, quer sejam perseguições dos romanos, quer sejam perseguições entre falsos irmãos, quer seja prisões, açoites, havia sempre uma paz que excede todo e qualquer entendimento no coração do apóstolo Paulo. Basta ler as suas epístolas, basta ler Atos dos Apóstolos, e você vai perceber que esse homem, juntamente com seus companheiros, mesmo depois de muitos açoites, por volta da meia-noite, açoitado, aprisionado, ele tinha condições de adorar, glorificar o Senhor. A minha oração, irmãos, é que você não busque tranquilidade, porque nós nunca teremos tranquilidade nesse mundo. Nós teremos paz. O Senhor não nos prometeu tranquilidade. Ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vos dou como o mundo a dá. E o que nós percebemos é que os crentes, o que eles buscam nos montes e nos altares são tranquilidade.
Eu preciso da tranquilidade de um emprego, eu preciso da tranquilidade de uma casa própria, eu preciso da tranquilidade de um carro, de uma locomoção, eu preciso de um veículo, eu preciso de um marido, de uma esposa, eu preciso, e são necessidades para serem supridas, e aquilo que nós buscamos nos altares e nos montes e nos nossos joelhos dobrados nem sempre é aquilo que Deus quer para nós. E tudo isso por causa das nossas inquietações e das nossas perturbações que se comparam àqueles que não têm a Cristo. Quando na verdade o Senhor diz que nós não devemos ficar ansiosos por coisa alguma. E Ele quer que nós recebamos essa paz para sermos completos, porque essa paz lança fora todo medo. E você não vai ter medo do amanhã, do que vai acontecer, das necessidades que estão diante de você. Eu quero terminar essa mensagem contando a história de um homem que precisava crescer no conhecimento de Deus. Seu nome era Jó, o homem mais rico do Oriente. Era um homem tranquilo, tinha tranquilidade financeira, tranquilidade material, tranquilidade espiritual, tranquilidade afetiva, era amado pelos seus familiares, haviam festas, havia uma coinonia. Mas ainda assim, com toda essa tranquilidade que cercava Jó, ele era um homem que ainda não conhecia Deus na sua plenitude. Conhecia só de ouvir falar. E de vez em quando, irmãos, Deus permite algumas intranquilidades na nossa vida. E de uma hora para outra, tudo aquilo que Jó tinha medo aconteceu. Perdeu tudo. Perdeu seu dinheiro, perdeu sua paz, perdeu seus filhos, perdeu sua saúde, seu casamento estava em falência, sua esposa estava desejando a ele a própria morte. Mas uma coisa não aconteceu com Jó. Ele não perdeu a sua fé em Deus. Porque depois de perder tudo isso, depois de todas as inquietudes que estavam ao seu redor, ele disse: Deus tomou, Deus levou, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, o que nós aprendemos com tudo isso, com o apóstolo Paulo, com Jó e com tantos outros personagens bíblicos, e até mesmo com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que inúmeras vezes estava ao seu redor inquietudes, intranquilidades, mas ele tinha uma paz que excedia todo e qualquer entendimento. O que Deus queria fazer com Jó não é um Deus que tem prazer na dor e no sofrimento, não é um Deus masoquista. Não é um Deus que quer ver o sofrimento dos seus filhos, mas pelo contrário, Ele quer que os seus filhos cresçam na graça e no seu conhecimento. E por isso, assim como Jó, e claro, por mais que soframos, jamais sofreremos tanto quanto Jó, nas nossas inquietudes, nas nossas intranquilidades, a gente busca um tranquilizante. Será que essa intranquilidade não é falta de paz? Foi diante de toda a intranquilidade de Jó que ele encontrou paz em Deus. E ele disse: agora os meus olhos te veem. O Senhor Jesus não nos prometeu tranquilidade, não nos prometeu acomodações. Lembra de um homem rico que profetizou dizendo: vou vender tudo que eu tenho para viver tranquilo. O Senhor Jesus chegou para ele e disse: louco, hoje mesmo te pedirão a tua alma, e o que tu tens ficará para quem? Não adianta buscar tranquilidades materiais na saúde. Trabalhe, conquista, faça a sua parte, mas não adianta, porque essas coisas são perecíveis. Se você não tiver paz no coração, não adianta. E por isso tantos crentes desesperados, angustiados, intranquilos, tomando tranquilizantes, recorrendo a tantas coisas, cansados, fadigados e desobedientes, porque o Senhor disse que se alguém está cansado, vinde a mim, que eu vos aliviarei. Aqui está um homem chamado apóstolo Paulo, diante desse texto que nós acabamos de ler, mesmo diante da magnitude da dor, do sofrimento, do escárnio,
ele tinha uma paz que excede todo e qualquer entendimento. Paz essa que não dava a ele acomodação. Paz ele que mesmo diante das intranquilidades, ele entendia que ele deveria crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e ser um servo do Deus Altíssimo aqui na terra. Há uma ardente expectativa, irmãos, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Mas esses filhos só vão se manifestar na paz de Cristo. Por isso, quando você encontrar alguém, não pergunte: "Ei, irmão, tudo tranquilo?" Diga: "Irmãos, tudo na paz, mesmo diante da intranquilidade." Olhe para Marta, olhe para Maria. Maria descansando na paz do Senhor e Marta na sua intranquilidade. E a impressão que a gente tem é que Marta queria mostrar para o Senhor Jesus: "Olha, o Senhor não está vendo a minha intranquilidade?" E ela queria que o Senhor Jesus fosse até a intranquilidade dela, quando na verdade o Senhor Jesus queria trazê-la para a sua paz, que excede todo e qualquer entendimento. Tenha paz no seu coração, mesmo diante das intranquilidades. Eu não sei se o Senhor fará conosco mais ou menos o que fez com Paulo, com Jó, com José, com Josué, com Moisés, eu não sei. Deus tem um plano para cada um de nós, mas eu sei que são pensamentos de paz. E se por algum motivo você estiver diante das intranquilidades da vida, você não está sozinho. O bom pastor está contigo, te dando paz que excede todo e qualquer entendimento. Receba essa palavra. Não seja somente um crente, mas seja um servo do Deus Altíssimo, que cresce na graça, no conhecimento, que chega à perfeita varonilidade, que amadurece e, como Paulo diz, eu estou pronto para fazer o que o Senhor quiser que eu faça, mas farei tudo, mesmo diante das intranquilidades, mas farei tudo cheio de paz no meu coração. Essa paz que excede todo entendimento, que é a pessoa do Senhor Jesus em nós. Deus te abençoe. Receba essa palavra. Um grande abraço, graça e paz.